Nos capítulos anteriores, Paulo defendeu o Evangelho, afirmando sua autoridade apostólica e destacando que recebeu a mensagem diretamente de Cristo. Agora, ele muda o foco e passa a argumentar a partir das Escrituras, mostrando que a justificação vem pela fé e não pela lei. Ele começa chamando a atenção dos Gálatas para a própria experiência deles, lembrando-os de como receberam o Espírito pela fé. Em seguida, cita o exemplo de Abraão, demonstrando que ele também foi justificado pela fé. Por fim, expõe a inutilidade da lei para a salvação e declara o triunfo de Cristo. Paulo inicia com uma exclamação forte: ó insensatos Gálatas! Gálatas 3, verso 1. O termo insensatos sugere falta de discernimento, uma mente que não está raciocinando corretamente. Eles estavam aceitando um ensinamento que anulava a graça de Deus e o sacrifício de Cristo, o que era uma completa insensatez. Ele pergunta: quem vos fascinou? Como se quisesse dizer: quem lançou um feitiço sobre vocês? Como puderam ser enganados dessa forma, considerando que Cristo lhes foi claramente apresentado na pregação? Paulo lembra que sua mensagem central sempre foi Jesus Cristo crucificado. Ele pregou isso de maneira tão clara que compara sua pregação a um anúncio público, como um cartaz colocado em um lugar visível para todos lerem. Diante disso, ele se surpreende ao ver que até mesmo os mais fracos na fé foram influenciados pelos falsos ensinadores. E para levar os Gálatas a refletirem, ele faz uma série de perguntas diretas e penetrantes, forçando-os a considerar sua própria experiência com o Evangelho. A primeira questão é crucial. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, verso 2. Ele não duvida de que eles possuem o Espírito, mas quer que reconheçam como o receberam. Foi através da obediência à lei ou pela fé no Evangelho? A resposta era óbvia. Eles receberam o Espírito ao crerem, e não por seguirem regras ou rituais. Isso mostra que a verdadeira vida cristã não começa com esforço humano, mas com a fé em Cristo. Depois, Paulo faz outra pergunta: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, verso 3. Se a vida espiritual começou pelo Espírito, como poderiam pensar que seria aperfeiçoada por esforços humanos? Isso é ilógico. Se não puderam ser salvos pelas obras, como poderiam ser santificados por elas? A nova vida em Cristo é obra do Espírito do início ao fim, e nenhuma prática religiosa pode aperfeiçoá-la. O contraste entre espírito e carne deixa claro que confiar na lei para a santificação era um retrocesso. Paulo continua com mais uma pergunta: terá sido em vão que sofrestes tantas coisas? Gálatas 3, verso 4. Nos primeiros dias da igreja, o sofrimento era uma realidade para os crentes. Se eles agora se voltassem para a lei, isso significaria que tudo o que haviam suportado por causa do Evangelho teria sido em vão? Mas Paulo mantém a esperança e acrescenta: se é que isso foi em vão. Ele acredita que ainda há tempo para eles se corrigirem e voltarem à verdade. Por fim, ele retorna à questão inicial, mas agora sob outra perspectiva. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, verso 5. Deus estava claramente operando no meio deles. Eles haviam visto o poder do Espírito e testemunhado milagres. Isso aconteceu porque seguiram regras da lei ou porque creram no Evangelho? A resposta era evidente. Mesmo assim, estavam em perigo de abandonar a verdade. Essa argumentação de Paulo é clara e decisiva. Ele não deixa margem para dúvidas. A salvação e a vida cristã são pela fé, e não pelas obras da lei. Se dermos ao Espírito Santo o lugar que lhe pertence na obra da salvação, entenderemos que não há espaço para confiança em méritos humanos. O perigo dos Gálatas era voltar a confiar na lei, algo que Paulo combate com firmeza. E essa advertência continua relevante para nós hoje.
Qualquer tentativa de misturar fé e mérito humano leva ao afastamento do verdadeiro Evangelho. A cruz de Cristo é o centro da mensagem de Paulo. Ele a apresenta repetidamente nesta epístola. Assim como os grandes cartazes chamam a atenção das pessoas nas ruas, Paulo colocou diante dos Gálatas uma visão clara e inconfundível de Cristo crucificado. E é olhando para essa cruz que devemos fundamentar nossa fé, rejeitando qualquer ensinamento que tente adicionar algo à graça de Deus. A justificação é pela fé, e a vida cristã também deve ser vivida pela fé, no poder do Espírito Santo. Paulo agora volta a atenção dos Gálatas para Abraão e os leva a refletir sobre como ele foi justificado. O que aconteceu antes da circuncisão? Os adversários de Paulo estavam ensinando que as instruções dadas por Deus em Gênesis 17 eram obrigatórias para todos os que quisessem fazer parte do povo de Deus. Assim, sustentavam que as obras eram necessárias para a salvação. Nos primeiros versículos deste capítulo, Paulo já havia demonstrado que o Espírito foi recebido pela fé. E agora ele reforça que Abraão foi justificado pela fé, sem qualquer relação com as obras. Se Abraão foi aceito por Deus sem a circuncisão, então esta não poderia ser um requisito para a salvação. Com sabedoria, Paulo desconstrói o argumento legalista ponto por ponto. Ele convida os Gálatas a considerarem Abraão, destacando Gênesis 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3, verso 6. Naquele momento, Abraão já era idoso e não tinha filhos. Quando apresentou essa dificuldade a Deus, ele reafirmou sua promessa, levou-o para fora e mostrou as estrelas do céu, dizendo: assim será a tua descendência. Abraão simplesmente creu e isso foi suficiente para Deus considerá-lo justo. Paulo destaca em Romanos 4 que isso ocorreu antes da circuncisão, deixando claro que sua justificação não foi baseada em obras. Aqui é essencial compreender que a fé não substitui a justiça, nem tem um valor meritório em si mesma. O que fez Abraão ser justificado não foi apenas o ato de crer, mas sim o fato de ele ter crido na promessa de Deus. A justiça não foi algo produzido nele, mas sim algo atribuído a ele por Deus. O mesmo princípio se aplica hoje. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho são considerados justos por Deus. Até o momento da conversão, todos eram pecadores, mas ao crerem em Cristo, são declarados justos. Essa imputação de justiça não significa que se tornaram perfeitos, mas sim que foram colocados em um relacionamento correto com Deus. Paulo continua: sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7. O verdadeiro descendente de Abraão não é aquele que possui a marca física da circuncisão, mas aquele que compartilha da mesma fé. Abraão é o pai de todos os que creem, e os seus filhos espirituais seguem o mesmo princípio. O que Deus exige para a salvação é fé, e os Gálatas já haviam cumprido essa condição. Portanto, não precisavam acrescentar nada à fé. Ele prossegue dizendo que a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Gálatas 3, verso 8. Quando Paulo menciona a Escritura, ele está se referindo à própria voz de Deus. O fato de ele atribuir essa declaração à Escritura mostra a sua convicção na inspiração divina. Assim como em Romanos 9, verso 17, onde a Escritura diz a Faraó, Paulo destaca que o que está registrado nas Escrituras é a própria palavra de Deus. A passagem citada é Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as nações. Desde o início, Deus tinha em vista a salvação dos gentios, e a promessa a Abraão já continha esse propósito. Ele seria o canal pelo qual todas as nações seriam abençoadas, e isso aconteceria através da fé. O tempo presente na expressão havia de justificar enfatiza que a base da justificação sempre foi a fé.
O princípio da justificação pela fé estava presente no Evangelho anunciado a Abraão, assim como está presente no Evangelho da Graça hoje. Embora as mensagens tenham diferenças no conteúdo, o fundamento é o mesmo. Por fim, Paulo conclui: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, verso 9. Aqueles que creem são um com Abraão e compartilham da mesma bênção. Embora esse princípio se aplique a todos os que creem, aqui Paulo se dirige especificamente aos gentios. Ao crer antes de ser circuncidado, Abraão, de certa forma, se colocou na posição de um gentio. Com isso, Paulo assegura aos gentios que eles estão no caminho certo, pois foram aceitos por Deus da mesma forma que Abraão foi. Paulo agora avança para um outro ponto essencial. Nos versículos anteriores, ele provou que a justificação vem pela fé. Agora, ele mostra que, pela lei, ninguém será justificado. Gálatas 3, verso 11. No versículo 10, Paulo cita Deuteronômio 27, verso 26, para evidenciar que a maldição de Deus recai sobre todo aquele que não cumpre completamente a lei. Depois, no versículo 11, ele menciona Habacuque 2, verso 4, enfatizando que o justo vive pela fé. E no versículo 12, ele traz Levítico 18, verso 5 para demonstrar que a lei e a fé são princípios incompatíveis. Se confiar na lei para a salvação significa estar debaixo de maldição, o que poderia livrar o homem desse peso? A resposta está no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo tomou sobre si a condenação que nós merecíamos. Ele, que nunca pecou, se entregou voluntariamente para sofrer o castigo da lei em nosso lugar, como está escrito em Deuteronômio 21, verso 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O significado desse ato é profundo. Cristo, na cruz, foi tratado como se fosse um maldito para que nós fôssemos libertos. Ele pagou o preço da nossa redenção com seu próprio sangue. Agora, a salvação é oferecida gratuitamente a todos os que creem. E qual é o resultado dessa obra tão grandiosa? Paulo responde no versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. A morte de Cristo na cruz trouxe dois grandes benefícios. Primeiro, a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé, e segundo, a dádiva do Espírito Santo, que agora habita em todos os que creem. O que a lei jamais poderia conceder, Cristo nos deu gratuitamente. Não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo. O preço foi pago e agora vivemos na plena liberdade do Evangelho. Paulo antecipa uma possível objeção dos seus opositores. Eles poderiam admitir que Abraão foi justificado pela fé e que recebeu uma promessa de Deus, mas argumentariam que, posteriormente, a lei foi dada e, portanto, ela deveria ser levada em consideração. Ainda que não substituísse a promessa, eles diriam que a lei acrescentava algo essencial, tornando necessárias as obras para a justificação. No versículo 15, Paulo usa uma analogia do mundo dos negócios para ilustrar seu ponto. Um testamento ou um contrato, uma vez legalmente ratificado, não pode ser alterado, cancelado ou ter cláusulas adicionadas. Se isso é verdade nas relações humanas, quanto mais quando se trata da promessa de Deus. Acrescentar algo à promessa seria equivalente a afirmar que Deus mudou de ideia ou alterou os termos do acordo, o que seria impensável. No versículo 16, Paulo faz uma pausa para enfatizar um ponto crucial. Ele esclarece que as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, e não às suas posteridades, no plural. A escolha do singular é significativa, pois aponta diretamente para Cristo. Isso significa que as promessas feitas a Abraão têm seu cumprimento definitivo em Cristo e não poderiam ser anuladas pela introdução da lei que veio posteriormente. No versículo 17, Paulo reforça sua argumentação com um dado histórico. Ele menciona que a lei foi dada 430 anos depois
da promessa feita a Abraão. Isso significa que a promessa já estava estabelecida há muito tempo, quando a lei foi introduzida no Sinai. Se Deus fez uma promessa e selou-a antes da lei, então esta não poderia anular o compromisso previamente firmado. A palavra de Deus é imutável e não pode ser invalidada por um evento posterior. No versículo 18, Paulo apresenta a conclusão lógica do seu argumento. Se a herança dependesse da obediência à lei, então a promessa feita a Abraão seria anulada. No entanto, Deus concedeu essa herança como um ato de graça. A palavra usada para concedeu gratuitamente enfatiza que foi um dom irrevogável. Se a promessa dependesse da obediência humana, todos a perderiam, pois nenhum homem poderia cumpri-la perfeitamente. O que estava sendo apresentado aos Gálatas pelos falsos mestres era um ensino que os levava à condenação. A verdade é que tudo vem de Deus, é baseado em sua graça e promessa, e é recebido apenas pela fé. Essa discussão levanta uma nova questão. Se a justificação é pela fé e não pela lei, qual é o propósito da lei? Ela não tem nenhuma função na revelação de Deus? Qual o seu papel? Essas perguntas são abordadas por Paulo nos versículos seguintes, onde ele esclarecerá o verdadeiro papel da lei na relação entre Deus e os homens. A questão sobre o verdadeiro propósito da lei agora se torna central. Paulo conduz seu raciocínio de maneira lógica ao longo deste capítulo. Se a lei era incapaz de conceder o Espírito Santo, Gálatas 3, versos 1 a 5, não podia justificar o homem diante de Deus, Gálatas 3, versos 6 a 9, apenas trazia maldição em vez de bênção, Gálatas 3, versos 10 a 14, e não estava ligada à promessa de Deus, Gálatas 3, versos 15 a 18. Então, para que servia? Essa não seria uma contradição dentro do plano divino? Paulo responde a essas perguntas nos versículos 19 a 21, demonstrando o papel exato da lei e sua relação com a promessa. No versículo 19, Paulo esclarece que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Isso significa que ela não foi dada para substituir a promessa, mas para expor o pecado do homem como transgressão aberta contra Deus. Antes da lei, o pecado já existia, mas com a chegada dos mandamentos, o pecado se tornou mais evidente como desobediência consciente. Romanos 4, verso 15. Ela revelava o homem como um transgressor e mostrava sua necessidade de um Salvador. A lei também foi estabelecida como um sistema temporário, como indicado na expressão até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, era aquele para quem a promessa apontava. Assim, a lei teve uma duração limitada dentro do plano de Deus. Ela não era o objetivo final, mas um meio para conduzir o homem à consciência de seu pecado e à necessidade de redenção. Outro ponto que Paulo menciona é que a lei foi promulgada por intermédio dos anjos e entregue a Moisés como mediador. Esse detalhe é significativo porque estabelece uma diferença entre a lei e a promessa. A promessa foi dada diretamente por Deus a Abraão, sem intermediários, enquanto a lei foi entregue por meio de anjos e Moisés, enfatizando sua inferioridade em relação à promessa. A relação entre Deus e Abraão foi direta e baseada na graça, enquanto a relação estabelecida pela lei envolvia um mediador e exigia obediência humana, algo que os homens eram incapazes de cumprir. No versículo 20, Paulo reforça que um mediador representa duas partes, mas Deus é um só. Isso significa que, ao dar a promessa a Abraão, Deus assumiu toda a responsabilidade. Ele não exigiu que Abraão cumprisse condições para garantir o cumprimento da promessa. A justificação e a bênção eram garantidas por Deus, não pelo esforço humano. Em contrapartida, a lei exigia obediência, mas o homem, devido à sua natureza pecaminosa, era incapaz de cumpri-la plenamente. No versículo 21, Paulo prevê uma nova objeção. A lei estaria, então,
em oposição à promessa de Deus? Ele responde categoricamente: de maneira nenhuma. Deus não pode se contradizer. A lei e a promessa têm propósitos diferentes. Se a lei pudesse conceder vida, então haveria duas formas de se obter justificação diante de Deus: pela lei e pela fé. Mas a lei nunca teve esse papel. Seu objetivo era revelar o pecado e apontar para a necessidade da graça. Ela nunca foi um meio de justificação, mas sim um espelho que mostrava a incapacidade humana e a necessidade de Cristo. No versículo 22, Paulo conclui seu argumento afirmando que a Escritura encerrou todos debaixo do pecado. Isso significa que a lei declarou a culpa universal da humanidade. Todos estão debaixo da condenação do pecado e ninguém pode escapar por seus próprios méritos. Esse encerramento universal sobre o pecado tem um propósito: levar os homens à fé em Cristo. A justificação e a vida prometidas são concedidas somente pela fé nele. Esse é o ponto crucial da argumentação de Paulo. A lei não era um caminho alternativo para a justificação, mas sim um instrumento para levar os homens à consciência de sua necessidade da graça. Somente em Cristo encontramos liberdade, justificação e vida eterna. Ele é o objeto da fé, e somente por meio dele é possível escapar da condenação que a lei expõe. Paulo explica que a lei foi um sistema temporário que desempenhou um papel fundamental até a vinda de Cristo. Ele usa duas imagens para descrever sua função. Primeiro, como um carcereiro, Gálatas 3, verso 23, e depois como um tutor, Gálatas 3, verso 24. No entanto, com a chegada da fé em Cristo, os crentes foram libertos dessas condições restritivas para assumirem plenamente seu status de filhos de Deus. No versículo 23, Paulo destaca a expressão "depois que a fé veio", apontando para a mudança definitiva que ocorreu com a revelação de Cristo. Ele conecta essa ideia à promessa feita a Abraão, Gálatas 3, verso 19, a declaração de que a justificação é pela fé em Jesus Cristo, Gálatas 3, verso 22, e a conclusão de que a lei nos conduziu até Cristo, Gálatas 3, verso 24. Antes da cruz, os crentes do Antigo Testamento confiavam no Messias prometido, enquanto hoje colocamos nossa fé no Cristo que já veio e realizou sua obra redentora. Assim, a essência da fé permanece a mesma, mas agora temos uma revelação mais clara e completa. A expressão "guardados debaixo da lei" sugere que os judeus estavam sob custódia, restritos e sem possibilidade de escapar por seus próprios méritos. Embora a lei tivesse um papel disciplinador, também protegia Israel dos pecados e corrupções das nações ao redor. A palavra "encerrados" reforça a ideia de que estavam presos, aguardando a revelação completa da fé em Cristo, que os libertaria totalmente. No versículo 24, Paulo apresenta a lei como um aio, ou guardião. A palavra grega paidagogos não se refere a um professor, mas a um serviçal encarregado de supervisionar e disciplinar as crianças até que atingissem a maturidade. Dessa forma, a lei não era um sistema de ensino progressivo, mas uma tutora rigorosa que guiava o povo de Deus até Cristo. O objetivo não era aperfeiçoar o homem, mas demonstrar sua incapacidade de se justificar por si mesmo e conduzi-lo à fé. No versículo 25, Paulo conclui que, com a vinda de Cristo, a supervisão da lei foi encerrada. Assim como um menor não precisa mais de um tutor quando atinge a idade adulta, os crentes não estão mais sob a jurisdição da lei mosaica. A revelação de Deus avançou e agora a justificação e a relação com Deus se baseiam exclusivamente na fé em Cristo. Paulo então apresenta as bênçãos que acompanham essa nova era da fé. No versículo 26, ele afirma que os crentes são filhos de Deus. Esse status nos liberta da escravidão da lei e é concedido exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, sem necessidade de obras.
O relacionamento com Deus não depende mais de um sistema legalista, mas de uma relação pessoal baseada na graça. No versículo 27, ele destaca o batismo como um símbolo dessa nova realidade. O batismo em água, que no Novo Testamento está sempre associado à conversão, representa a união do crente com Cristo. Ao sermos batizados em Cristo, declaramos publicamente nossa identificação com Ele e assumimos sua justiça. Paulo reforça que não há distinção entre a fé, a justificação e o batismo, pois todos os crentes compartilham do mesmo privilégio de estar em Cristo. No versículo 28, Paulo enfatiza que, em Cristo, todas as barreiras sociais, nacionais e de gênero são removidas. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso não significa que essas diferenças deixaram de existir no mundo, mas que diante de Deus todos têm o mesmo status. O Evangelho remove as distinções humanas e coloca todos em pé de igualdade perante Deus. No versículo 29, Paulo conclui afirmando que, ao estarmos em Cristo, nos tornamos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os judaizantes ensinavam que os gentios precisavam se submeter à lei para serem abençoados como descendentes de Abraão. Paulo, porém, prova que a verdadeira linhagem espiritual de Abraão é composta por aqueles que são de Cristo. A herança prometida a Abraão não é adquirida pela lei, mas unicamente pela fé. Essa passagem destaca a grandeza da graça de Deus e a liberdade que temos em Cristo. A lei teve seu papel, mas agora somos chamados a viver plenamente na justificação e na filiação que são nossas em Cristo Jesus.